Olá, paz do Senhor, eu sou Priscila Cedro e está começando mais um programa Interação Gospel da TV IBMS. É um prazer estar com você toda semana e hoje o tema que nós vamos conversar é a pedagogia na igreja. Você não pode perder o assunto de hoje. Não se esqueça, o programa Interação Gospel é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. A maior escola de psicanálise do Brasil agora está totalmente acessível a você. Seja você também um aluno CETAPS, você pode cursar presencialmente ou pelo EAD, ensino à distância. Seja você também um aluno CETAPS. Aleluia! Eita glória! Eu estou empolgada porque daqui a pouquinho eu vou te apresentar a pedagoga que está aqui comigo hoje, a Rúbia Márcia, e eu creio que Deus levantará muitas pessoas para o ministério infantil. E eu tenho uma surpresa para você. Há muito tempo não recebemos a cantora Miriam Belo aqui no programa Interação Gospel, mas hoje nós temos a grata satisfação de recebê-la mais uma vez. Miriam Belo com a tecladista Ana. Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao programa Interação Gospel. Então vamos começar como nós sempre começamos. Delicie-se, navegue na presença do Senhor sob a interpretação de Miriam Belo. Cantora Miriam Belo, adore ao Senhor. Tu és entronizado aqui neste lugar, Jesus. Fique à vontade em nosso meio, Pai. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isto me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isto me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroa ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. E quando o grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, eu sei, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Aleluia, aleluia, que saudade dessa voz tão linda. Glória a Jesus, aleluia. Que Deus seja exaltado, que Deus seja exaltado aqui, que Deus seja exaltado aí onde você está, que você sinta essa presença maravilhosa, gloriosa da presença de Deus. Aleluia, é sempre um prazer estar aqui toda semana. E antes de começarmos a conversar com a pedagoga Rúbia, eu quero abrir num texto bíblico, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 13. Diz assim: E traziam-lhes crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam.
Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos a mim, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Aleluia! Eita glória! Quem está aqui comigo é a Rúbia, e eu estou me sentindo em casa. Eu quero apresentar a Rúbia não só como profissional de pedagogia, não só como pedagoga, mas quero apresentá-la pessoalmente. Rúbia é a minha cunhada. Ela é irmã do meu esposo, o pastor Léo. Eu sempre digo a ela que ela é um presente de Deus a mim. É uma irmã que eu não tenho biologicamente, porque já compartilhei com vocês que eu só tenho um irmão caçula, é o Felipe Cedro dos Santos. Nós somos só em 2 filhos. E a Rúbia veio como um presente, como uma irmã que eu não tenho. E eu vou explicar o porquê desse tema. E veio ao meu coração a Rúbia. Quando o Léo assumiu a DNV de Soteco para pastorear, eu já compartilhei isso com vocês, nós tínhamos uma deficiência no Ministério Infantil, nós não tínhamos um Ministério Infantil formado, e aí eu estava com 2 crianças, e eu precisava fazer alguma coisa pelo Ministério Infantil. E a Rúbia, como a irmã do pastor Léo, vendo a nossa necessidade, a nossa limitação e deficiência, se propôs a ajudar. E ela deu as mãos a mim, segurou a corda junto comigo, e começamos juntas um processo de restauração no Ministério Infantil. E a Rúbia não é do nosso ministério, ela não faz parte da Assembleia de Deus Nova Vida, mas a sua visão de reino fez com que ela entendesse a necessidade ali de Soteco e se dispôs a estar me ajudando, porque ela sabia que eu não tinha ferramentas para a implantação de um ministério infantil em Soteco. E foi muito interessante porque eu fui com a cara e a coragem. Eu falo que eu atuava na necessidade. E eu vi uma diferença muito grande da minha ministração para a ministração da Rúbia. Porque eu pregava para as crianças como eu pregava para os adultos. Eu não tinha nenhuma aplicação didática, eu não seguia nenhum tipo de currículo. Eu não tinha o tal do lúdico, porque os profissionais de pedagogia amam essa palavra, né? O lúdico. Eu não tinha nada de lúdico. Eu chegava já sapateando, batendo meu salto no chão, falando para as crianças, aleluia! O que eu via era uma necessidade de pregar a palavra e eu pregava para as crianças. Elas amavam, mas eu entendo, eu ficava 1 hora pregando para elas, queridos. E é claro que eu entendo que muita porcentagem daquilo que eu ministrava, elas não assimilavam, embora elas amam, vou falar amassem, né, porque elas ainda amam, porque eu ainda atuo no departamento infantil, embora elas amassem meu aleluia, né, e fala, tia, quando você vai dar aula de novo para a gente? Mas, embora nós sentíssemos muito a presença de Deus, eu tinha consciência que eu não tinha ferramenta adequada para ministrar as crianças ali na DNV de Soteco. E aí, Rúbia veio com a criatividade, com a força, com a técnica, com amor a Deus e amor às crianças. E eu observava a aula da Rúbia, como era uma aula bonita, com lembrancinha. Eu nunca preparei lembrancinha, irmãos, para as crianças. Eu não sei nem para onde começar a criar lembrancinha. E eu via que ela tinha uma aplicação didática muito mais rica. E eu falava, meu Deus, que coisa linda. Como é maravilhoso, amados, contemplar a multiforme graça de Deus. Como ela era criativa,
como ela usava o lúdico e como as crianças chegavam. Ela cuidava muito dos kids. E lá a gente não tem muitas salas, então nós dividimos as crianças em 2 turmas, de 3 a 7 anos e de 8 a 12. Na EBD vai até 13, mas no culto público à noite até 12, porque com 13 anos a criança já tem idade de assistir o culto no templo. E eu fiquei maravilhada, e hoje a ADNV de Soteco não atingiu o padrão que ainda nós sonhamos, né? Mas eu queria te agradecer, Rúbia, primeiro por estar aqui, porque eu falo que a Rúbia veio de muito longe, de uma jornada de trabalho. Ela é professora no setor público, e ela trabalha numa prefeitura, numa cidade muito amada aqui no Espírito Santo, que é uma cidade muito bonita, é a região serrana do Espírito Santo, na prefeitura de Domingos Martins. Então, ela viaja todos os dias, ela pega a estrada todos os dias para ir a Domingos Martins, lecionar e depois descer a serra. É uma jornada todo dia que ela enfrenta, e nós estamos gravando, vocês sabem, nós gravamos toda terça-feira à noite. Então, ela vem de uma jornada de trabalho e de aula que ela deu. Então, ela pegou a estrada para ir, para voltar. E ela mora um pouco distante, ela mora num outro município. Nós gravamos em Vila Velha e ela mora em Cariacica. Então, quero te agradecer por estar aqui. E te agradecer por toda a ajuda que você nos deu no início do pastorado do seu irmão ali em Soteco. Eu quero dizer que o seu papel foi muito relevante e fundamental. E a Rúbia nós vamos contar um pouquinho da história da Rúbia. Você vai entender por que ela é amada pelos alunos. Nós temos cartas aqui que nós vamos ter o prazer de ler dos seus alunos, mas no final, porque nós vamos entender um pouquinho toda essa história. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre pedagogia no mundo secular. Nós vamos transitar pela pedagogia de forma secular, para que depois você possa entender a importância da pedagogia também na igreja. Amém? Rúbia, seja muito bem-vinda. Essa é minha linda cunhada, chique, elegante, diva, plena. Aleluia! A minha personal stylist, ela que me dá os toques. Priscila está muito cafona. Não, Priscila está muito bem, essa cor, essa roupa em você, porque ela é chique, ela é pedagoga e chique. Rúbia, obrigada por estar aqui. Você sabe que eu te amo, né? Muito. Eu é que agradeço, Priscila. É um privilégio, né, poder estar aqui, inimaginável na minha mente. Ela acompanha todos os programas e nunca imaginou que um dia estaria no meu sofá. Aquele frio na barriga. Falei, Priscila, eu não estou preparada, eu tenho pouco tempo. E eu falei, você vai ver que você vai tirar de letra, porque é só um bate-papo, não é? Aleluia! Mas eu quero que você agora compartilhe esse programa com o maior número de pessoas que você puder. Ligue para a sua líder do Ministério Infantil. Comece a disparar esse vídeo para mães e para pessoas que você sabe que têm potencial com crianças. Chegou o tempo de levantarmos o ministério infantil em nossas igrejas, e você vai entender por quê. Mas pode falar, Rúbia, é um prazer. Né? Você falou que está aqui, está nervosa, frio na barriga. Rúbia, para que as pessoas possam te conhecer melhor. O que te fez cursar pedagogia? Me conta a sua história com a pedagogia. Eu, na minha formação ensino médio, eu sou formada em secretariado. O que era o secretariado? Por quê, amados? Há tempos atrás, nós tínhamos o curso técnico. Sim. Então, você escolhia, né, fazer o básico, Isso. Magistério, secretariado. Eu não sei quais eram os outros que tinha, mas era um curso técnico, sim, né? Na época que tinha no ensino médio. Sim. E você se formou pelo secretariado. Me formei em secretariado, atuei um tempo, porém depois o mercado de trabalho não estava tão aberto e eu fui trabalhar no comércio. E trabalhei muito tempo no comércio.
E quem trabalha no comércio sabe o quanto é pesado, né? Aquele horário puxado, trabalha no sábado. E aí, um certo dia, eu tive o prazer de conhecer uma amiga, se chama Elaine, e a irmã dela, na época, era professora, e aí ela estava começando a cursar a pedagogia. E aí ela começou a me falar dos benefícios, né? Olha, Rúbia, professora, tem 2 férias no ano, todos os feriados emendam. E aí, assim por diante, né? E a gente vai por essa área, né? Olhando os benefícios. E aí eu comecei, me inscrevi, um dia eu passei em frente a uma faculdade, vi lá, inscrições para o vestibular. E aí eu fui e fiz a inscrição sem falar com ninguém, e no dia da prova eu fui lá, fiz a prova. E, para minha surpresa, aquele vestibular eu fiquei em 11º lugar, Priscila. Tem até hoje a foto da minha classificação, que eu nem imaginava depois de 20 anos que eu não estudava. Você começou a cursar com 40 anos, né? E aí, exatamente, quando eu voltei para o secretariado, até estava trabalhando num órgão, outro órgão do Estado, o Detran, aí eu tive uma oportunidade maior, e aí quando eu estava com 40 anos, eu falei assim, agora eu vou estudar. E aí eu fiz o vestibular, passei e fui cursar pedagogia. É um curso à distância, mas é um curso bem puxado, e eu tive bastante aprendizado nesse curso. Lá eu conheci pessoas também maravilhosas. Tive uma amiga que se chama Graziela Junque, que ela já atuava nessa área de educação, e ela, assim, foi uma pessoa muito essencial, que eu aprendi muito com ela. A mãe dela tinha uma escola. Eu fiz o estágio na escola da mãe dela. E aí eu comecei a me apaixonar pela educação. Mas, na verdade, eu falo com a Rúbia que lecionar as pessoas está no... Eu falo assim, a gente fala, está no sangue da sua família. Porque a minha sogra, a irmã Maria, que vai estar vendo esse programa com certeza, um beijo à minha sogra, ela lecionou no ministério infantil da igreja dela quase por toda uma vida. Sim. E o irmão da Rúbia, que é o meu esposo, também eu sempre falo que ele está atuando como pastor, mas ele tem uma unção de mestre extraordinária. Léo, ele tem uma vocação ao ensino, uma unção para ensinar sobrenatural. Sabe, amados? O Léo, ele é capaz de capturar a atenção dos alunos e tem uma forma de passar teologia como ninguém. Então, tem a mãe, tem o irmão. O Rogério não está atuando na área do ensino, mas também quando se propõe a ensinar música. Sim. Né? Então, eu falo que essa unção de mestre já repousa sobre a família da Rúbia. Sim. E aí você se formou, Rúbia, em pedagogia. Sim. Aí eu me formei com 44 anos, foi em 2016. Mas o mercado de trabalho, eu falo que para você entrar nessa área não é fácil, né? Porque a gente se depara com o tempo de trabalho quando você vai participar de um processo seletivo. Experiência. Né? Que é a experiência, né? Não é só a parte da teoria, da experiência. E aí você lidar com pessoas, né, que já são professores aposentados, que já trabalham há 30 anos, e esse tempo de trabalho colocam elas na frente, e eu ficava em 4.000, em 5.000, e aí eu não conseguia entrar nesse mercado de trabalho, eu fiquei por 2 anos. E aí, quando surgiu a oportunidade, o primeiro processo seletivo de prova, que foi no município da Serra, e aí eu fiz essa prova e fiquei nos primeiros lugares. E fui na primeira chamada, foi a porta de entrada para eu começar. E te dar esse gancho de experiência. Me dar esse gancho de experiência, porque não é fácil entrar nesse mercado de trabalho, da pedagogia. Hoje, sim, porque acho que a partir de agora a maioria vai ser prova. Então, a gente, né, que estuda, né, que sempre está estudando, para fazer essas provas, concursos, você vai ficar melhor um pouco colocada para conseguir. Rúbia, quais são os desafios da pedagogia?
Na verdade, assim, tem uma diferença, né, do pedagogo e do professor. Hoje, eu estou atuando como professora, né? A pedagoga, ela, né, faz parte mais da gestão da escola, né? Ela direciona os professores, fazem formações, elas buscam, ajudam no plano de aula, né? E eu, sim, estou na parte da sala de aula, que eu amo estar lá, né, com os alunos. E a dificuldade, né, as dificuldades que a gente enfrenta, como todos sabem, são as de sempre, né? A desvalorização do profissional, são as faltas de recursos, né, que a gente tem no ensino público, né, na educação básica brasileira. Mas, como professores que põem a mão na massa, a gente acaba se saindo, né, vencendo esses desafios com muita força de vontade, com muita criatividade, como a Priscila fala, para estar conquistando esses alunos. Você dá amor, mas você recebe muito mais. É engraçado que, talvez, quando você pensou em partir para a pedagogia, você não tinha ideia de que isso estava tão dentro de você, né? Talvez você não imaginava o quanto você era capaz, né, de se desenvolver nessa profissão e contribuir para o crescimento dessa profissão. Porque eu falo que cada um de nós, profissionais, seja em qualquer área que você estiver, você vai estar contribuindo, de alguma forma, para o crescimento e a valorização da sua profissão. Sim. E, Rúbia, sabe o que é interessante? Porque eu sou dentista, né? Você se formou em pedagogia, eu em odontologia. Eu vejo que na minha sala de aula, porque na minha área também tem especialistas para atuarem exclusivamente com crianças, que é odontopediatria, na medicina, pediatria. E eu percebo que uma minoria hoje levanta a mão. Tipo assim, na sala de aula, quando chegava a matéria de odontopediatria, as professoras perguntavam: quem aqui vai fazer odontopediatria? Era 1, 2 alunas no máximo, numa turma de 30 alunos. Então, poucas pessoas levantavam a mão. E eu ouvi dizer que na medicina também, poucos profissionais acabam optando pela área da pediatria. E eu ouço falar que não é muito pelas crianças, mas pelas famílias. Como as famílias mudaram. Por exemplo, na minha época, se houvesse alguma indisciplina e o professor dissesse assim: eu vou ligar para o seu pai, eu vou chamar o seu pai e sua mãe para virem à escola. Nossa, os alunos quase ajoelhavam no chão: pelo amor de Deus, não chama papai e mamãe para vir na escola, não. Porque a coisa ia ficar estreita em casa. Hoje em dia, se você chama os pais para comparecerem à escola, eles fazem bem assim: balançam os ombros, por mim, pode chamar. E, às vezes, os pais vão à escola e não é para saber o que está acontecendo com o filho, sobre o comportamento do filho, mas para agredir a professora, transferindo para a professora a culpa. A gente sempre ouve falar, Rúbia, que a educação envolve um tripé entre aluno, escola e família. Qual é o perfil das famílias hoje, né, que acaba se tornando um desafio para a educação, além de todas as limitações estruturais que vocês enfrentam, né, e coisas muito básicas, tá, querido? Como algum exercício que ela vai desenvolver e não pode tirar muita xerox, não pode gastar muito papel. Do básico a outras estruturas, a outros desafios, como não ter auxiliar de sala, principalmente quando a gente trata com alunos especiais. Então, são muitas dificuldades na educação hoje, né?
como você disse, a valorização profissional, mas um ponto muito importante é um perfil atual das famílias. Qual é o perfil das famílias hoje? Pela Constituição, pela lei, e também na LDB, a lei que rege, né, o dever da educação, ela está entre a escola e a família. É um dever. E isso tem que andar junto, né? É indissociável a parceria entre escola e família. Eu costumo falar, Priscila, que existem famílias e famílias, né? Aquela família. Eu, assim, o ano passado e esse ano eu tive muita sorte, né? Eu lecionando nesse município de Domingos Martins. As famílias lá são bem presentes. Porque é uma cidade, amados, mais interiorana. É uma cidade de interior, vamos dizer, né? Eu já, primeiro ano que eu lecionei, eu já tive pais que tinham 3 meses que eles tinham que assinar o kit escolar do filho e esse pai não comparecia na escola. E um dia estava uma chuva muito forte, eu lembro como se fosse hoje. Essa mãe foi buscar a aluna na porta da sala e eu perguntei: oi, tudo bem? Você é a mãe da aluna e tal? Sim. Então, ela é a única minha aluna que não tem livros. Ela, e daí? Quando eu tiver tempo, eu venho aqui e assino. Então, é um perfil de família. Que, assim, te quebra, né? Porque eu estou preocupada com a aprendizagem da filha dela. Mas e ela? Ela precisa estar mais interessada, tanto quanto ou mais. Sim. E já tem famílias que são presentes. Eu tenho famílias maravilhosas. Famílias que hoje a gente, né, com o WhatsApp, temos grupo, né? E as famílias entram em contato comigo e perguntam como está meu filho. E eu atendo a qualquer hora. Eu falo, não tem problema. A hora que você precisar, você pode me chamar, que eu estarei aqui à disposição. Eu sou uma professora disposta a ajudar. Então, esse acompanhamento, né? Família, a educação é um dever do Estado e da família. E nós temos que andar juntos. Sabe, Rúbia, essa questão familiar, eu percebo até a questão governamental. Por exemplo, essa diferença de perfil da educação. O meu pai e a minha mãe tiveram a educação toda no ensino público. O meu pai conjuga um verbo irregular melhor do que eu. E ele falou, Priscila, na minha época, aluno ia para a escola particular porque não conseguia passar no ensino público. A minha mãe descobriu deficiência nos olhos, assim, problema visual, de miopia, numa visita que os médicos faziam na escola pública e já saía com a receita do óculos. Dentista, minha mãe fala, eu tenho restauração aqui. Eu ainda tenho restauração aqui no tempo da ditadura. Não é? A minha mãe, hoje como dentista, eu falo que para durar tanto só as restaurações de amálgama, né? Então, assim, ela tem restauração nos dentes feitos ainda na escola. Sim. Então, meu pai fala, Priscila, na época, para você passar no estadual, era como um vestibular. Sim. E o que eu vejo hoje na questão da educação? Houve uma desconstrução catastrófica. Entende? Catastrófica. De tal forma, por exemplo, a minha formação é em escola particular. Eu nunca estudei escola pública. E eu converso com meu marido, que teve a formação toda em escola pública. Há matérias que ele relata, eu nunca vi isso. E eu falei com ele, mas como você nunca viu? Ele, eu nunca vi isso. Porque nós vamos sentar para ensinar os nossos filhos e é notório a defasagem da educação. Lembra que eu até falei com você? Eu falei, olha, Rúbia,
o quanto eu puder investir na educação dos meus filhos, na escola particular, eu vou fazer, porque eu acredito que a educação é uma construção. E não adianta você depois investir no seu filho só no pré-vestibular. Porque não vai dar certo, a não ser que ele for um menino prodígio, superdotado, segunda versão de Einstein. Que acontece, às vezes tem aquelas pessoas de QI elevado. Sim. Priscila, o problema da educação básica no Brasil, antigamente, eu acredito também que na minha época o ensino era bem melhor. Né? Eu estudei uma parte na educação pública e outra parte que foi o ensino médio na escola particular. Aí, essa questão que você fala, eu vou investir, né, na educação dos meus filhos até quando eu puder, na escola particular. Muito bom. Por quê? Esse quesito da pessoa estudar na escola particular, ela vai ter uma bagagem para ela já fazer o Enem, já estar dentro da universidade. Por quê? A educação básica ela não é completa, mas a escola, o ensino superior federal, ele é um dos melhores. Então, quem tem esse direito, né, são as pessoas, entre aspas, ricas, né, que têm essa possibilidade de estar pagando essa escola particular, enquanto as pessoas da educação básica que não têm, elas vão ficar lutando ali. Senão... E aí vamos fazer uma discussão política. Só um pouquinho. O que acontece? Aí é isso. Eu me formei pela Universidade Federal e é verdade que alguns cursos, como odontologia, medicina, os cursos de ponta, eles vão ser acessados por alunos que tiveram mais base, mais bagagem, e a realidade educacional do país é fato que hoje é na escola privada, na escola do ensino particular, né? É escola privada, ensino particular. E aí o que o governo faz para dizer que a educação é acessível a todos? Começa a tentar consertar pelo telhado. Aí começa a criar cota para isso, cota para aquilo outro, para dizer não, porque o aluno de escola particular não pode só ele ter acesso à Universidade Federal. Mas entenda, o problema não é criar cota para acertar pela janela, porque quando esse aluno chegar na faculdade, o professor de faculdade vai partir do pressuposto que ele já tem a base. A educação e ele não vai conseguir acompanhar. Ou duas uma. Ou ele não vai conseguir se formar e vai ser uma politicagem para inglês ver, ou a universidade vai ter que descer o nível para que essas pessoas consigam acompanhar. Priscila, qual é a saída? Rebobinar a fita e acertar a educação na base, e não pelo telhado, fingindo que está enfiando pessoas na federal. E quando você falou que o ensino federal é de ponta, uma observação, como pessoa que se formou na Universidade Federal do Espírito Santo, dá vontade de chorar, de ir no campus da UFES, em Goiabeiras, e ver o total abandono e desleixo. Nos dias de hoje você vê quase os matos tomando o campus. Então, assim, nós que nos formamos pela Universidade Federal, eu tenho grupos de amigos, claro, da turma que se formou, e a gente comenta no grupo como é desolador ver o abandono que a federal está tendo. Sabe, o abandono e o desleixo. É a falta de políticas educacionais, no caso, né? É falta de verba. E de gestão, enfim. Mas, assim, o meu pai conta como que era e como que isso se perdeu. E como os pais eram presentes. Aí, olha, tanta discussão, dá um leque de discussão. Porque antes você tinha uma história mãe, da educação. A educação tem uma história. Que passa pela história da constituição familiar também. Como é a constituição social das famílias. Por exemplo, eu tive uma mãe em casa, só meu pai trabalhava, então eu tive o privilégio de ter uma mãe em casa que encapava os meus cadernos, sabe? Que me acompanhava a fazer os deveres de casa. Que era uma educação conjunta. Tinha na escola e tinha minha mãe em casa. Só que agora...
Hoje nós vemos que a realidade das famílias não são as mesmas, né? As mães trabalham fora, os pais trabalham fora. E eu ainda tiro o chapéu para aquelas mães, né, que são presentes, os pais que são presentes. Porque é outra realidade. A minha época também, a minha mãe era, né, pai e mãe que acompanhava na escola, que ajudava. Eu estudei na escola particular, quando eu era de 3 anos até a pré-escola. E eu lembro da cartilha. Eu e meu irmão. Ela botava nós 2 sentados no sofá. E era o Bá, Bebe e Babu. E ela botava lá, e eu que não lia nada. Ela tirava uma vara de goiaba, que tinha um pé atrás lá de casa, a vara de goiaba. E se eu não lesse, a varada comia. Isabelle vai falar, no meu tempo era as apostiladas. E você falou sobre a cartilha. É exatamente isso. Rúbia, houve uma evolução. Sim. Né? Tudo evoluiu. Né? Houve uma evolução também na educação. Uma mudança. Sempre eu aprendi através da cartilha. Eu também. E nossa Deus, gente, era um estresse. Quando Isabelle chegava em casa, eu tinha que ensiná-la. Por quê? Eu ia ensinar para ela o que eu aprendi, que era a cartilha. Então, eu falava, Isabelle, B mais A, Bá. L, A, Lá. Formou o quê, minha querida? E ela não conseguia falar Bá, Lá. Falava, meu Deus do céu, minha filha tem algum problema. B mais A, Bá, Isabelle. L, A, Lá. Bá com Lá forma o quê? Não sei. Como? A minha avó conta que o meu tio, ela falava B mais O, Bó. L mais A, Lá. Formou o quê? Ele, cavalo. Aí a minha avó falava, pelo amor de Deus, Bó com Lá dá o quê? Cavalo? Mas, enfim, eu falava, Isabelle, você puxou o seu tio. Sael, você não está conseguindo juntar. E ela chorava, ela falava, mãe, você está me ensinando errado. Eu falei, eu não estou te ensinando errado. Ela, não é assim que a minha professora ensina. Não é assim que eu aprendo na escola. Eu falava, gente... Aí Rúbia vinha e falava, não, Priscila, agora é letramento. Eu, que raio de letramento é esse? Que as pessoas não conseguem juntar as palavras. Rúbia, cartilha, letramento, o que é isso, minha filha? Então, mamãe, na época que ela mora em cima da casa da minha mãe, tem um fosso, e ela ficava lá de baixo escutando, ela ensinando Isabelle chorando, e ela chegava para mim e falava assim, vai lá ver o que está acontecendo, vai ensinar a Isabelle, porque ela está chorando. E eu estou aqui chorando também embaixo. Aí eu cheguei para a Priscila, já era muito estressante. No final do ano, e as amiguinhas delas estavam lendo, e a Isabelle não tinha se apropriado da leitura. Aí eu falei, Priscila, tenha calma. Cada criança tem o seu tempo, né? Olha, a frase que mata dos pedagogos. Cada criança tem o seu tempo. E eu sei que todo pai, toda mãe quer, né, ver que a sua criança saia da pré-escola lendo. E muitas vezes, na escola, na pré-escola, na educação infantil, fala-se muito no lúdico, né, que é o aprendizado com brincadeiras, com jogos. É um recurso que a gente tem, e muitas vezes o pai coloca o filho lá e fala, eu não quero que o meu filho brinca. Só que esse lúdico, essa aprendizagem, né, que aprende brincando, né? Os recursos, ela tem um objetivo, né? A criança está lá, ela vai aprender a coordenação motora fina, grossa, para chegar no primeiro ou segundo ano, que ela vai ter que pegar o lápis na mão e ter força para escrever, copiar dever do quadro, né? Isso tudo tem um objetivo nas brincadeiras lúdicas. E voltando para a alfabetização e o letramento, a alfabetização é um processo que a criança aprende a ler e a escrever. E o letramento é quando ela é inserida no social. Ela vai aprender a ler um jornal, ela vai aprender a ler notícias,
né? São vários gêneros textuais que dali são tiradas, né? As palavras, que agora é um método silábico, não é mais B mais A faz Ba, né? A gente já pega essa palavra. O que não quer dizer também que a cartilha está descartada. Então, na verdade, a alfabetização ela não tem uma receita, né? Ela tem métodos. Ou seja, talvez uma criança vai conseguir aprender o B mais um A é Ba. Ou outra vai aprender o Ba, Bebe, Bobu. A outra já vai, né? Não tem uma receita. A gente tem que tentar vários métodos. E é tão Só que, às vezes, o pai... Se a gente ensina um método, né, silábico na escola, e o pai chega em casa e fala, é o B mais o A. Né? Aí vem a questão do fonema, da fonética, do som da letra. Então, isso vai confundir a cabeça da criança. E vai acabar andando para trás. Né? Entendi. Ela dava livrar. Eu acho tão interessante. Aí Léo falou, você vai traumatizar essa menina. E eu lembro que era interessante que era uma leitura de mundo também, né? Sim. Aí um dia Isabelle chegou, viu uma garrafa de Coca-Cola, botou o dedinho dela, Coca-Cola. Falei, aleluia! Ela aprendeu a ler. Não, era uma leitura de mundo. Né? Ela olhava o M do McDonald's. Sim. McDonald's. Mas né? já é uma assimilação, né, Sim. das letras. Léo até falou assim, minha filha, você sabe ler? Aí um dia ele foi e pegou um monte de coisa. O que é isso aqui? Ela? Todinho. Eu lembro. Isso aqui, Coca-Cola. Aí, Léo, você sabe? Você sabe ler, minha filha? Era a leitura do mundo, né? Que as crianças também, quando elas vão andando, é assim que começa. Ela vê uma placa, pare, né? Sim. Vai começando a ler assim, então vai assimilando. E o letramento é a exerção da criança na leitura, né? Na sociedade, no social, tá inserido esses gêneros, eles vão conhecer o que é um poema, o que é uma notícia, né? Isso já no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, né? Das séries iniciais, que isso é associado. O pastor Pedro fala que eu sou uma colérica moldada pelo Espírito Santo, né? E aí Isabelle falou assim, mãe, quando você vai dar as apostiladas na cabeça de Benjamin? Eu falei, Isabelle, ele está muito novo ainda para tomar apostilada. Ela, mas você vai dar, né? Porque eu tomei umas boas apostiladas. Eu falei, valeu a pena. Agora, sabe essa coisa de, gente, não dê apostilada, tá? Eu já fui tratada. Eu falei, não, Isabelle, agora a mamãe aprendeu, né? A mamãe errou. Ela, não, dá umas apostiladas também, Benjamin. E detalhe, que a gente brinca, a gente ri muito com isso. Ela me mostrou um vídeo esses dias, tem uma professora que é muito famosinha no YouTube, a Marcela. De língua portuguesa. Aí tem um menino que foi imitar ela, dando apostilada, né? Ela, mãe, muito eu e você. Falei, minha filha, funcionou. Eu falo que pela graça de Deus, Isabelle, assim, nota 10 como aluna, mas eu tenho certeza que não por causa das apostiladas, obviamente. Mas a gente ri muito, mas é algo tão sobrenatural. Quando o pedagogo diz que cada criança tem o seu tempo, gente, é algo assim, num estalo, de repente. Eu sei que houve um processo, uma construção, mas de repente Isabelle começou a ler. Eu falo, de um dia para o outro. E lembrando, Priscila, que o letramento, né, assim, para ficar bem claro, é a questão de você, quando você lê um texto e você consegue interpretar aquele texto, né? Sim, porque não é só ler. Não é só ler e escrever. Porque eu tive tenho crianças que ela tem um caderno lindo, uma letra perfeita, até cursiva. Mas você dá um texto para ela interpretar, ela não sabe. Não consegue entender. Ela não é alfabetizada. Mas você sabe que isso, pesquisas já mostram como que o brasileiro está ruim em interpretação de texto. Rúbia, você coloca assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Vende-se um bolo, será vendido hoje um bolo na porta da igreja, R$19,30, cada fatia R$8. Aí eles botam no grupo. Quanto é? Que dia vai ser? Que dia vai ser?
Olha, isso me dá um nervoso, gente. Aí, por exemplo, eu ministrando para criança, eu falo assim, abram suas Bíblias, lá no departamento infantil. Isabelle já olha para minha cara, ela, mãe, uma filha sua jamais leria assim. Gente, eu falo que tem hora, não precisa dar apostilada, mas chega junto no seu filho. Crianças da idade de Isabelle, 11 anos. E chegou a olha, eu falo, não, Jesus, essa educação tá péssima no Brasil. Os projetos de leitura, eles são essenciais na escola. Isabelle lê numa fluidez melhor do que fluência muito adulto. De leitura, fluência de leitura, interpretação de texto. Vou falar um negócio para você que é mãe, que é pai. Vão rebobinar a fita aí. Seu filho está lendo mal, você não pode se conformar que ele está lendo mal, minha querida, e culpar só a professora. Sabe, eu estava falando com a Isabelle. Um dia ela escreveu um negócio lá, ela é bem inteligente, mas ela escreveu, tipo, é uma coisa assim, tipo, peço com 2 S. Ah, minha filha, quando eu olhei aquela cartinha dela, ela peço. Eu falei, Isabelle do céu, tá me dando uma hemorragia cerebral. Você escreveu peço com 2 S, leitura. Pega lá os livros que a pastora Eneilda te deu. Começa, que a pastora Eneilda deu um... Quero você lendo. Você precisa ler. O pai dela comprou muito gibi para ela, que ajudou muito na aprendizagem. Mas na fase de alfabetização, eles têm as fases, né? Que chega até é silábico alfabético, e aí tem o que já que ele é... ele já escreve a grafia mesmo. Ele é grafia sem erro. Óbvio que até nós erramos, né? Sim. Nós não somos detentores dos saberes, nós erramos também. Tem hora que também. A gente até joga no Google, né? Sim, como é que se escreve? Dúvida. E teve a reforma, né, da língua portuguesa. Eu não consigo me conformar. Ideia sem acento, assembleia sem acento. Mas o que é que eu não me conformo? Tipo, pelo. Que tem pelo. Tinha um acento circunflexo. Agora parece que tiraram. Como é que eu vou diferenciar do pelo que não é pelo de cabelo? O voo também tiraram o acento. Ai, gente, para mim piorou tudo. São tipo, para de parar. Né, do para preposição. Como que vai diferenciar, gente? Tem que ter o acento. Mas, enfim, teve essas mudanças que eu não concordei, mas eu não sou da escola literária, né? Eu não sou. Mas, enfim, mudou. E, Rúbia, a questão que eu vejo para se ensinar crianças, claro que eu pregava para o Ministério Infantil, mas eu vi a necessidade de ser criativa. E o que eu percebo? Eu vou falar porque eu também sou servidora pública, tá? Pessoas que estão no serviço público há muito tempo acabam, como eu vou dizer, às vezes se acomodando. Natural. Você está num concurso, é uma vaga de concurso, você se acomoda. E uma pessoa que está saindo da faculdade chega com o gás todo, com a cabeça fervilhando, cheio de criatividade. E a criatividade na questão de ensinar as pessoas é muito importante porque não torna o ensino maçante, não torna o ensino peso. Na questão da criatividade, uma das coisas que me fez te trazer aqui é ver a sua paixão pela educação. A sua paixão em educar, em ensinar crianças. E a sua criatividade. Se você acompanhar a Rúbia nas redes sociais, fala aí, Rúbia, arroba Rúbia Lopes 2014. Arroba Rúbia Lopes 2014. Ela posta muito, então ela ensina com frutas, ela faz piquenique na área externa da escola. Ela leva 1001 aprendizado. Hoje a gente tem formação na escola, né? Tem
a pedagoga que está me acompanhando, tem aprendido muito com ela, parecida, e é a forma interdisciplinar, né? Que você pega um gancho e vai atravessando, é um tema transversal que atravessa todos os componentes curriculares, né? Então, vamos supor, eu dei esses dias aula sobre cartografia, né? Eu sou professora do 4º ano. E aí eu dei um texto, né? Comecei em geografia, e aí passei para história, dei um texto e tal. E aí, no final da semana, eu falei, na rotina do quadro, eu falei, a última aula eu coloquei brincar. Nossa, eles enlouqueceram. É um gancho, né? Aí eu falei, eles, professor, nós vamos brincar hoje? Vamos. Vamos brincar de quê? De caça ao tesouro. Aí, como eu dei o mapa em geografia, aí a minha pedagoga foi e me deu a ideia. Por que a gente não... Vamos fazer uma brincadeira do mapa ao tesouro. Aí, rapidamente, eu mirabolei aquele mapa, 2 mapas, fiz 2 grupos. E toda brincadeira, a gente fala do lúdico, mas ela tem que ter um objetivo, né? Que é o aprendizado das crianças, aprender brincando. E aí eu tracei aqueles 2 mapas e botei, dê 3 passos até a pilastra tal, siga em linha reta até tal, vai na árvore, circula a árvore, vai por tal. E nesse momento eu peguei, na hora da brincadeira pedagógica, eu pensei assim, eu vou elaborar alguma coisa. E peguei uma caixa de sapato, peguei um espelho daquele que a gente se vê gigante, que cresce, e botei o espelho lá dentro da caixa, e quando eles abriam a caixa, que eles encontraram o tesouro, aí eu coloquei, você é incrível. E quando eles olharam, era aquele espelho, né? E aí eles, né, trabalharam no mapa, viu como que o mapa funciona, e quando eles olharam dentro daquela caixa, eles, nossa, eu sou incrível, uau! E aí foi aquela festa, né? E assim a gente vai indo. As hoje, crianças se apaixonam, né? A gente teve uma aula também de geografia sobre o nosso estado, sobre os portugueses. Aí, quando eles vieram, né, buscar o pau-brasil, aí a professora que estava comigo rapidamente do AE, Rúbia, vamos lá, tem uma árvore pau-brasil lá plantada, desde quando iniciou a escola. Fomos nós, saímos da sala de aula, fomos para o pátio, aí pegamos um pedacinho da folha do pau-brasil, colei, vamos pesquisar. Porque nós temos que ser um professor pesquisador, mas temos que incentivar eles também. Porque hoje, esse aluno ele tem que ser o protagonista. O protagonista não é mais o professor. O protagonista da sala de aula é o aluno. Ele mesmo vai protagonizar o aprendizado dele com o nosso incentivo. E isso é uma aprendizagem significativa que vai além, que eles aprendem. Se eu perguntar na prova, eles vão saber, porque eles foram lá no pau-brasil, eles viram a característica da árvore, o que a árvore que sai, que se pegar aquela raiz, o caule, ela vai sair uma tinta vermelha, que os índios, né, pintavam as penas, né? E é isso que me faz assim, me apaixonar e cada vez mais estar buscando, né, essa aprendizagem significativa, porque é o campo de experiência. Agora, a criança Rúbia, tem que experimentar para ela aprender. Não é só o conteúdo no quadro. O professor ele tem que ter essa energia, essa vontade de... Isso que eu ia falar, Isso, força de essa vontade, fluência. energia. Isso. Porque ser um professor criativo, ser um professor realmente relevante na educação, dá trabalho. Dá trabalho muito, porque, como eu falei no início, que a minha amiga falou, é mais Elaine, fácil só passar no quadro. ela falou, não, a gente trabalha meio expediente. Engano. Não, você vai trabalhar eu trabalho em casa. Dia e noite. Eu chego em casa, eu vou pensar em planejamento, eu vou pensar em atividades, eu tenho diário para fazer, eu tenho prova para fazer. Eu não trabalho só na escola. Notas. No PL da escola é corrido. O planejamento lá é muito corrido. Então, mas é prazeroso. Para mim é prazeroso dar um aprendizado que as crianças sintam vontade de voltar para a escola. Como está escrito as cartas, às vezes eu coloco lá as pessoas no Instagram, lá nos stories, e as pessoas ficam encantadas, e é isso mesmo, a criança sente essa vontade de voltar. A criança sente quando o professor tem paixão naquilo que está fazendo. Eu fico rindo, Priscila, que na hora que eles vão embora, eles vão
uns vão de transporte, outros vão andando sozinhos, eles vão até no portão, às vezes eu estou com outros esperando os pais, eles ficam fazendo coração. Tchau, professora! Faz coração para mim, tchau, até amanhã! Com aquela vontade de voltar, Deus. É muito gostoso isso. Eu lembro das minhas professoras. Ai, gente, é muito bom, né? E, Ruby, agora vamos trazer aqui, para a gente já caminhar para finalizar. Todas essas técnicas, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, aí a gente vem para dentro da igreja, na implantação de um ministério infantil. Sim. E muitas que atuam no ministério infantil são como eu, voluntárias, ajudando na necessidade, sem técnica, sem conhecimento, sem criatividade. A verdade é essa. Sim. Atuando. Infelizmente, para muitos pais que levam os filhos para a igreja, mais como babá do que realmente como professoras ensinando verdades eternas. Sim. E aí hoje a gente vê o seguinte, muitas pessoas não dão valor ao ministério infantil. Você vai chamar as mães para ajudar? Ah, não é o meu chamado. Mas querem alguém para cuidar dos filhos delas. Nós vemos falta de investimento de muitas igrejas no ministério infantil. Falta de recurso, sabe? É só colocar lá dentro de uma sala. Mas hoje a gente entende duas verdades. Primeira verdade, investir na criança é trazer toda a família. Hoje, uma família que vai para uma igreja, a primeira coisa que ela olha, tem ministério infantil? Estrutura na igreja. Tem estrutura para acolher o meu filho? É a primeira coisa que os pais olham. Então, as crianças, muitas vezes, têm pontos, tem igrejas que eram pontos de pregação, que começaram com trabalho infantil, que começaram com crianças, e aí vieram as famílias. Em muitas comunidades que missionários estão, você vai poder dizer comigo se não é verdade. Muitos trabalhos evangelísticos começam com as crianças. Então hoje, e a segunda verdade, primeiro que a criança se tornou o ponto para trazer toda a família. Sim. E segundo ponto, o bombardeio do inferno sobre as crianças hoje, para começar a roubar a geração já na tenra idade. Eu sou mãe de crianças um tanto quanto pequenas, Benjamin de 5, Isabelle de 11, e eu vejo como eles estão sendo bombardeados. Hoje, o acesso à informação que eles têm é muito maior do que eu tinha na minha época, na idade deles. Hoje, com um aperto de um botão, eles têm acesso à informação que nem é adequada para a idade deles. E aí, a necessidade de Deus levantar guardiões dessa geração. Porque senão, Rúbia, se Deus não levantar guardiões para esta geração, se as pessoas não se mobilizarem a investir no departamento infantil e a se lançar no departamento infantil, amanhã nós não teremos missionários, nós não teremos pastores, nós não teremos obreiros, nós não teremos cantores, adoradores. Essa é uma verdade. E aí vem, e agora a gente percebe que não pode vir de qualquer maneira. E aí a gente traz o conhecimento do secular, a capacitação do secular, o treinamento do secular, a visão da pedagogia para dentro da igreja. Discipular as crianças é uma das tarefas mais importantes dentro da igreja, eu acredito. Sim. Porque você, como pai, você sonha sonhos para o seu filho, sonhos para ele, né, ser um bom profissional, para ele ter um bom casamento. E por que não sonhar para essa criança também, para ela ter a vida eterna, a eternidade? Aleluia. E isso são sementes lançadas, né? A criança é um solo fértil. E se você plantar essa semente, ela vai germinar, ela vai frutificar. Eu tiro por mim. Meu irmão, fomos criados na igreja, mas um certo tempo nós
se afastamos da igreja. Só que a semente, ela estava lá. E no tempo certo, ela reviveu. Então, os pais têm que levar suas crianças. E não é o departamento infantil, o ministério infantil, não é só visto como uma salinha. Não é aulinha. Não é aulinha. Lá tem aula, né? Hoje Deus mandou um anjo, não é cultinho, é o culto, porque quando nós subimos neles, nós oramos pelas crianças, lá tem adoração, e depois a gente ministra para as crianças, e também recebemos um anjo enviado por Deus, que foi a Luana, que trouxe toda uma bagagem que ela tem, né, de formação na área da educação infantil, porque eu não tenho essa formação ainda, mas eu acho que ela é necessária, eu preciso ter essa formação, né? Eu tenho a mão de obra capacitada. Ela fala que não tem a formação, ela é pedagoga, tem as técnicas, especialização, né? Na área no Ministério Infantil. Que está a igreja agora a igreja está oferecendo esse curso, né? Infelizmente a nossa vida secular corrida, no momento eu não estou podendo fazer, mas creio eu que mais à frente eu vou estar investindo, né? E as meninas também que estão lá, elas estão também buscando, elas têm força de vontade, estão lá todo mundo com a mão segurando na corda para ninguém soltar, como foi o nosso lema do nosso encontro de mulheres, né? Segura na corda, não solta. Não solta. E algo tão interessante, Rúbia, que a pedagogia se aplica aí. Por exemplo, você consegue detectar uma criança com um problema cognitivo, às vezes dentro da igreja. Sim. Você consegue ver crianças com dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, há crianças lá, eu estou com uma criança que ela tem 9 anos, mas ela não sabe ler. Então, eu estava falando com você que nós, como professores, né, tanto no secular e como também nesse Ministério Infantil, nós temos imprescindível a nossa observação, o olhar para as crianças. Porque nós temos 2 tipos de problemas, né, falando do cognitivo, que são déficits de atenção e os transtornos, né? Então, o nosso olhar voltado para isso, nós não somos habilitados, né, a diagnosticar ninguém, mas esse olhar, ele é imprescindível, né, porque a gente vai acompanhar essa criança, né, o tempo que ela não consegue, são vários fatores que englobam, né, esse processo, e aí a gente vai direcionar essa criança para poder ajudar, né, para um profissional. Mas voltando, né, para o lado falando do Ministério Infantil, quando a Luana entrou, ela nós com a mão de obra não tinha, né, aquele planejamento, e a Luana entrou questão de estabelecer currículo. Estabeleceu currículo, estabeleceu planejamentos de aula, estabeleceu, né, chamada, rotina. Tudo isso foi incluído no Ministério Infantil. Que são ferramentas pedagógicas. São ferramentas pedagógicas que usamos no meio seculares, estão sendo usadas no Ministério Infantil, porque não deixa de ser aprendizado. E a gente precisa entender que o seu filho não tem babás na igreja. Ele tem professoras. Está sendo ensinado, né, verdades do reino. Algo para conduzi-lo à vida eterna. Rúbia, nós já estamos finalizando. Sim. Eu não falei que é rápido? É rápido, né? É rápido. Passou. Se eu não me engano, a gente está indo já para 1 hora ou mais de se conversa. Nós não fizermos pelas crianças, o mundo vai fazer, como você falou. Da forma errada. Da forma errada. Então, nós temos mesmo que estar buscando essa capacitação. E olha, como liderança, eu converso com outros líderes. Departamento infantil sempre é uma necessidade nas igrejas. Poucas pessoas se disponibilizam a trabalhar no Ministério Infantil. Ah, mas eu não sou pedagoga. Mas hoje há cursos de treinamento que te preparam. Sim. Você só precisa ter a boa vontade. E lembrando de falar que eu estava conversando antes com a Priscila, que eu estou lendo ali Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente lembra que ele era o mestre dos mestres. Jesus, ele ensinava, ele tinha uma pedagogia linda, rica, né? Quando você pensa que Jesus falando dos sermões,
né, das parábolas que ele usava, que tinha roda de conversa, né, ele botava as pessoas em volta. Então isso é... E eu acho tão bonito que Rúbia, na aula dela com as crianças, ela sempre faz essa roda de conversa. Sim. Ela bota as crianças sentadas, né, em um tapetinho de EVA preparado, e ela fica ali na altura deles e começa a ministrar. Né? E eles ficam tudo ali ligadinho, sabe? Eles vêm sempre com a coisa nova, com uma pintura que eles fizeram, com algo lúdico, né? Criativo, com ensino, algo totalmente didático para o ensino. E essa capacitação, com certeza, tem vindo do Senhor para as nossas vidas. Isso. Né? Não deixaremos de exaltar nunca, porque o Senhor ele está nas nossas vidas, né? Ele quem nos capacita. Isso não vem de mim, né? Vem do Senhor para a minha vida. Então, o que a gente quer ministrar hoje às igrejas e aos líderes? A necessidade em investir em curso de capacitação. Nem sempre você vai ter pedagogos formados secularmente para atuar no ministério infantil, mas líderes, invistam em materiais, áudios visuais, invista na estrutura física das suas salas de aula, invistam na capacitação e treinamento de professores, entende? Invista, hoje o que falta só é um berçário, mas nós já estamos pensando, porque os bebês também são totalmente passíveis de serem ministrados. Então, é muito importante isso. E Rúbia, como ela fala de Jesus, é isso. A maior parte do ministério de Jesus na terra foi ensinando, foi usando realidades que eles conheciam para ministrar princípios eternos. Né? Usava de coisas do dia a dia. Deus era altamente pedagógico e didático para ministrar princípios eternos. Rúbia, o que é fazer discípulo? Qual o encantamento de se fazer discípulo? É o que eu falei, é você sonhar uma vida eterna para eles. E que essa semente, ela vai ficar plantada. E ela vai germinar um dia. E para a glória de Deus permanecer. Porque a vontade de Deus é que eles cresçam em estatura, mas também em graça. E essa é a nossa parte. Eu acho tão interessante que a sua mãe me falou que hoje ela vê pastores, ela vê obreiros, ela vê missionárias, ela vê esposa de líderes que ela ensinou. E eu estava ministrando aos juniores e eles falaram assim, falando sobre sonhos, eu ministrando sobre Abraão. Eu perguntei para eles, qual é o seu sonho? E uma me disse, eu quero ser pastora e missionária. E a outra falou, eu sou muito tímida, mas eu quero pregar a palavra como você. E um dia eu vou estar de mais idade. E eu vou ver os frutos dessas sementes que eu estou lançando hoje. É um privilégio fazer discípulo, ver pessoas carregando o seu legado, dando continuidade àquilo que você começou. E talvez hoje eu estou plantando, virá outra professora que vai regar, mas é o Senhor que vai dar o crescimento. Mas lá na frente, quando eu ver um pastor, quando eu ver um grande pregador, quando eu ver um missionário ganhando as nações, eu vou dizer, eu fiz parte disso. E não precisa fazer parte de toda a construção, mas ter o privilégio de olhar e dizer, eu fiz parte disso. E eu queria, Rúbia, para finalizar, que você lesse 2 cartas. Sim. Que você recebeu dos seus alunos, só para incentivar você. Sim. A mergulhar nesse processo de construção de pessoas. Eu sempre recebo, né? Mas sempre tem aquelas que ganham o seu coração, né? E aí eu recebi essa semana a carta de uma criança, ela se chama Bianca. E essa criança tem 9 anos, gente, ela já é poeta. Ela é poeta. E assim ela escreveu, professora, não compare seu estilo de ensino como mais ninguém.
Se você está ensinando, está fazendo toda a diferença. Professora, se você pensar um dia em desistir, lembre-se que na sua frente há uma criança que sonha ser igual a você. Ensina com amor, fala com clareza, ouve com paciência, repete com entusiasmo. Cada vez que for preciso, ter carisma e bom humor. Você é assim, me faz sentir especial. Amo ser sua aluna. Bianca Klippel de Paulo. Ela é poeta, ela tem cadernos de poema, ela faz poemas todos os dias para mim, isso me encanta. Lê e outra, aí, Rúbia. de outra pequena aqui, é a Isabelle, o nome igual a nossa Isabelle. Aí ela me chegou com essa carta, eu abri, cheguei Cheio em casa, de coraçãozinho, nem deu para porque eu. não dá pra você Amo ver. você, tia. Eu li em casa. Quando eu cheguei, gente, eu chorei. Eu estava passando os momentos difíceis na escola. Quando eu abri essa carta, eu falei, meu Deus, como o Senhor fala. Uma pequena homenagem para minha melhor professora do mundo, Rúbia. Não tenho palavras suficientes para falar o quanto gosto de ser sua aluna. O quanto me inspiro em você. Você, Rúbia, em pouco tempo, conquistou um espacinho que é só seu aqui dentro do meu coração. Com você aprendi várias coisas. Com você vivi vários momentos que jamais esquecerei e levarei para a vida toda. São momentos que ficam guardados aqui dentro do meu coração. Parabéns por você ser essa professora linda dedicada ao seu trabalho. A melhor. Agradeço a Deus por ter posto você em minha vida. Te levarei para sempre no meu coração. Nunca esquecerei você e os nossos momentos juntas. Espero que você também nunca me esqueça. Isso é de arrebatar qualquer coração, né? Lembra só aquele recadinho que eu achei bonito, que ela falou, Ah, eu tá. surtei de felicidade. O ano passado eu lecionei nessa escola, né, Domingos Martins. E não tinha certeza se você voltaria. É, e aí eu fui muito bem acolhida pelos alunos, pelos pais. Foi Gente, um ano o maravilhoso. WhatsApp dela bombou, os pais elogiando. Sim. Você é maravilhosa, eu quero você ano que vem para dar aula para os meus filhos. É, só que a vida do professor que não é efetivo, né? Ele é moribundo no mundo todo. Onde te chamar, você tá indo. E aí, eu fiz a inscrição lá em Domingos Martins. Eu passei em 2 provas também em Cariacica, mas lá me chamou primeiro, aí eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, que foi a última vaga que tinha na escola, eu peguei a vaga e chegou lá, e até o diretor falou brincando, você não tem que escolher, o que sobrar vai ser seu. Eu falei, tudo bem. Só que o ano passado eu fui 3º ano D. E aí, esse ano, para minha surpresa, sobrou qual ano para mim? 4º ano D. Ou seja, muitos ex-alunos meus. E quando foi na quadra chamada, foi aquela festa. E aí a mãe de uma já sabia e falou assim, para, Rúbia. Foi da Larissa esse aqui. Você foi a melhor professora que eu tive. Quando minha mãe me disse que você ia ser minha professora de novo, eu surtei de felicidade. Eu te amo, tia. Para terminar essas lindezas. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui conversando com a Priscila. Foi muito bom. Eu quero dedicar esse programa. Eu falo, cada programa é um memorial. E eu quero dedicar esse programa a todos os professores que, com amor, paixão, zelo, têm formado cidadãos de bem para a nossa sociedade. Eu quero homenagear você, que acorda cedo, que leva trabalho para casa, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Eu quero... Ela lendo essas cartas, eu me lembrei dos meus professores que marcaram a minha vida, todos eles, que eu não vou lembrar. E eu tinha uma professora Lúcia, ela dá aula no Kumon, no Parque Moscoso. Eu tive o primeiro contato com ela do método Kumon. E eu me lembro que uma vez ela fez uma prova, o colégio americano era assim, era 10, 20, 30 e 40. Aí eu fechei com 10, ela é professora de matemática, 10, 20, 30, e eu só faltava a última prova para eu fechar com 40. E ela me chamava de minha ex-futura filha, porque ela fala que se ela tivesse uma filha, ela colocaria o nome de Priscila, mas ela só teve meninos.
E ela falava, chama de ex-futura filha. E faltava a última prova para eu fechar com 40, para eu fechar o ano com 100. E ela disse para mim, nenhum aluno meu fecha matemática com 100. Aí eu falei, tá bom. E ela me entregou a prova, os alunos, aí ela entregou a prova e ela era muito terrível. Terrível no bom sentido, tá, professora? Te amo. Ela me entregou a prova e falou, eu fiz especialmente para você. Aí eu sorri para ela, ela sorriu para mim. E aí eu fiz a prova, tal, falei, vou fechar com 100 ao ano. Falei, é 10, com certeza. Entreguei para ela. Quando ela pegou a prova, ela começou, olhando para mim, né? Certo, certo, certo. Aí ela, yes! Ela, 99, mas não 100. Eu esqueci um sinal. Tipo assim, eu nunca vou me esquecer. Era -1. E naquela ânsia de terminar, fechar a prova, entregar, eu botei 1. Aí ela falou bem assim, 99, mas não 100. Ela, yes! E esses dias eu me encontrei com ela nas redes sociais. Ela me fez... Eu amava matemática. Eu nem sei porque eu fui para a área de saúde, porque eu amava exatas, eu amava matemática. E ela é uma das professoras que me fizeram se apaixonar pela matemática. Eu amo português. Eu tinha uma professora, Elvira, uma senhora maravilhosa. Eu não vou citar o nome porque eu vou ser muito injusta, porque eu tive professores maravilhosos. Eu tive professor de literatura, Grijó, no Colégio Nacional, que ele falava, vocês me acham simpático? A gente, não, vocês não me pagam para ser simpático, mas vocês têm que admitir que eu sou o melhor em literatura. Aleluia! A todos os professores, a todos os guerreiros que se levantam para ministrar ao ministério infantil, a todos vocês que se levantam como guardião, aleluia, da próxima geração, a você, a minha honra, o meu respeito, a minha admiração, que o céu lhe recompense por todas as sementes que você tem plantado em vidas, em pessoas, porque semear em criança, em pré-adolescente, adolescente e jovem, é garantir o futuro da próxima geração. É garantir os futuros profetas, missionários, pastores e adoradores. Se levante você como um guardião da próxima geração. A você, professor, o nosso amor. Adore ao Senhor com Miriam Belo. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O
que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Onde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Onde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Aleluia! Que privilégio ouvir a Miriam Belo mais uma vez. Tava já morrendo de saudade. Aleluia! Que bom tê-la aqui. Gente, mais uma vez eu quero falar para você de Keila Costa Moda. E eu e a minha cunha, Rúbia, nós duas estamos usando Keila Costa Moda. Você ungidamente mais bonita. Não perca tempo. Vista você também esse propósito. Priscila, como eu faço para andar tão ungidamente linda assim? É só você ir lá em @Keila Costa Moda. E ela entrega em todo o território nacional. Não perca tempo. Você vai estar extraordinariamente mais ungida e linda. A Rúbia de cereja, linda com vestido transpassado. E eu, depois nós vamos ficar em pé ali no final do programa e você vai ver que coisa linda. Siga Keila nas redes sociais e adquira você também @Keila Costa Moda. Amém? Agora chegou a hora do nossos alô. Você que me manda e-mail, não pare de mandar. O programa Interação Gospel também acontece por sua causa. E eu amo receber os e-mails, ver aonde o Evangelho, até aonde o Evangelho está indo, o que Deus tem feito com tudo que tem sido ministrado aqui através do programa Interação Gospel. E o meu primeiro alô vai para Ranieri Guzmão. Me escreve de Botucatu, São Paulo. Paz, pastora Priscila, que tema importante para todas nós. Aqui eles estão se referindo ao programa Esgotamento Emocional.
Eu passei por momentos difíceis anos atrás e, graças à ajuda de um profissional, consegui sair do estresse emocional. Obrigada, Ranieri, glória a Deus por você estar bem. Um abraço também para Jandira Fragoso Sintra. Ela me escreve de Brasília, Distrito Federal. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que hoje, exatamente hoje, eu fechei uma agenda. Eu vou estar no mês de junho. Se eu não me engano, no dia 20 de junho, 19, eu tenho que olhar no calendário. Esse final de semana aí, 17, 18, 19, 20, eu vou estar ministrando em Goiânia e vou estar depois ministrando em Brasília, Distrito Federal. Vou estar sexta, sábado em Goiânia e vou estar no domingo em Brasília, no Distrito Federal. Se você mora aí nessa região, é uma oportunidade de nos conhecermos e sentirmos a Deus juntinho, amém? Paz do Senhor, gostei muito da convidada que compartilhou momentos difíceis de sua vida, conseguindo sorrir e mostrar sua fé em Deus. Com certeza será inspiração para muitos irmãos que passam por esses momentos. Um abraço também para Márcia Vera Grossi, ou Grossi. Ela me escreve de Itajaí, Santa Catarina. Paz, assunto muito oportuno, missionária, e abordado de forma descontraída pela missionária convidada. Gostei muito da cantora também, muita unção. Mande aquele alô para a comunidade Vida Nova Church. Meu abraço a você, Márcia, de Itajaí, Santa Catarina, e a todos os irmãos da comunidade Vida Nova Church. Um abraço para Nayara Prete, ela me escreve de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu também vou estar em Minas Gerais esse ano, mas é São João del Rei. Vou estar também em Minas Gerais e espero encontrar muitos mineiros quando eu estiver aí ministrando, hein? Paz do Senhor, um abraço a toda a equipe maravilhosa desta TV. Amo toda a programação e compartilho sempre. Quero um alô para a família Prete de Poços de Caldas. É pra já! Um abraço a toda a família Prete de Poços de Caldas. Aleluia! Eita glória! Eu não sei se Poços de Caldas é perto de São João del Rei, mas se for, dá uma passadinha lá, Nayara, para a gente se ver no decorrer dos programas, porque essa agenda é mais para o segundo semestre. Eu venho falando aqui onde eu vou estar, tá bom? Um abraço também para a Mônica Tolentino Duval. Ela me escreve de Governador Valadares, Minas Gerais. Graça e paz. Bendito nosso Senhor e Pai, que levanta seus servos para nos abençoar com palavra, louvor e ensino para nossas vidas. Não perco nada da programação. Aleluia! Deus continue abençoando essa casa. Que bom, Mônica. Eu fico muito feliz. Um abração para você e toda a sua casa. Um abraço também para Mariana Guedes. Ela me escreve de Niterói, Rio de Janeiro. Eu também vou estar no Rio de Janeiro esse ano. A agenda já foi fechada, amém? Parabéns, pastora, por este tema e coragem para falar a verdade. Pois nas igrejas, infelizmente, tudo é demônio. E a gente vai sofrendo e alguns tiram até a vida. Eu passei por isso e chegavam a dizer que era o encosto que estava comigo. Engraçado que foi um psicanalista que tirou o encosto. Não com oração, mas com conhecimento técnico. Hoje sirvo ao Senhor numa igreja mais esclarecida. Um abraço. Mariana, você deu um alerta e é verdade, procure ajuda. Quando você começar a somatizar insônia, taquicardia, falta de apetite, choro sem motivação, não morra emocionalmente, peça ajuda, amém? Não sai daí, porque o programa ainda não acabou. Tem mais adoração e oração para você e sua casa. Mas mais um pouquinho, aumenta aí o volume da sua TV, do seu smartphone e adore ao Senhor com toda a força, com Miriam Belo. Aleluia!
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas eu olharei. Somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Meu Deus. Gente, que saudade! Se você acompanha o programa Interação Gospel, nesse mais de um ano que nós estamos no ar, você se lembra bem da Miriam Belo,
do grande derramar que nós vivemos aqui também numa live profética que nós fizemos. Eu não sei se foi vigília, foi uma vigília. Olha aí, estava assistindo hoje, foi forte, foi forte. Nós vamos fazer mais em nome de Jesus. Amém. Miriam, obrigada por estar aqui. Vem cá, Rúbia. Vamos nos despedir, eu vou orar. Já está acabando. Miriam, fale os seus contatos também. E eu sei também que você está nessa onda de propósito de roupa, ou não mais? Menina, a gente deu uma parada um pouquinho, porque Deus tem umas formas de trabalhar, Tem estações. E aí a gente tem a folhagem nova, inclusive, esse look é de lá. Estilosa, né? estilosa. E a gente tem o Instagram, que é @folhagem9stories. A gente não desistiu, eu vou parou. seguir. Segue lá. E aí a gente também tem o pessoal, meu Instagram foi hackeado há pouco tempo, né? Aí eu fiz outro, e agora é o Miriam Bello OFC. Quem quiser seguir lá, né? Fique à vontade, serão muito bem-vindos. E o nosso telefone de contato é o 27997750657. Quiser levar a gente lá na sua igreja, vai ser um prazer estar com vocês. E é isso aí. Aí eu falei, Miriam, volta, tem tanto tempo, a gente tem que matar a saudade, não foi? E ela veio, foi maravilhoso. Ana, eu falo que ela tem porte de pianista, gente. Meu Deus, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Viu? Seja sempre muito bem-vinda. Me dá os seus contatos também, Ana. Sim. Instagram. No Instagram não tenho. Mas pode dar o contato, então. O contato é 27988896533. Amém, amém. A Rúbia, se você quiser aprender um pouquinho, o prazer, o encanto e a paixão de ministrar as crianças, ela já falou, é @Rúbia Lopes 2014. Amém? E você também pode me seguir nas redes sociais, Facebook, Priscila Cedro, embora o Face tem um certo limite, né? Que eles dão. Então não entra mais ninguém. Mas você pode seguir pelo Instagram, @Priscila Cedro Oficial. E lá você vai acompanhar tudo que está acontecendo nos bastidores, as preparações do programa Interação Gospel, as minhas agendas, tudo que Deus tem feito. E bom é o Senhor. Eu e Rubi estamos aqui agora, né? Em pé, você pode ver. Keila Costa Moda, não deixe de seguir, não deixe de adquirir. Feche os olhos onde você está agora. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por mais um programa Interação Gospel. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, e eu quero levantar um clamor agora. Um clamor, Senhor, por cada igreja, por cada ministério infantil. Senhor, vários líderes que conversam comigo falam a mesma coisa, a dificuldade de encontrar pessoas dispostas a trabalhar no ministério infantil. Senhor, levanta guardiões para esta última hora. Levanta, Senhor, guerreiros que se colocam na torre de vigia para ministrar, para proteger e para guardar a próxima geração. Senhor, se dispor ao ministério infantil é garantir que não faltarão pastores, que não faltarão adoradores, que não faltarão missionários, que não faltará, Senhor, uma igreja forte, que não faltará uma geração firmada no temor do Senhor. Pai, num tempo de tão trabalhoso, Pai, onde princípios estão sendo furtados, Pai, onde valores estão sendo invertidos, nós nos levantamos como igreja do Senhor, como esteio, Pai, da verdade, como guardiã da Tua palavra. Nós nos levantamos, Pai, para batalhar pela próxima geração. Pai, há aí rumores, notícias de que vem, Pai, da Disney, em que as próximas princesas, os próximos heróis, Pai, terão representantes, Pai, homossexuais. Pai querido, Pai amado, mas queremos
queremos dizer que enquanto o mundo trabalha do lado de cá, a igreja trabalha deste lado, Pai, fortificando o teu reino, fortificando, Senhor Jesus, as colunas, Pai, da tua obra, da tua igreja. Pai, motiva esse líder do ministério infantil. Se ele está desanimado, seja fortalecido agora em nome de Jesus Cristo. Pai, que se levantem professores para a sociedade, não com ideias comunistas, não com ideias esquerdistas, mas, Senhor, que se levantem professores para formar cidadãos com o temor do Senhor, com o princípio da tua palavra. Pai querido, Pai amado, eu sei que a educação também está contaminada com ideias comunistas, mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que se levante uma geração proclamadora do céu. Pai querido, Pai amado, eu abençoo a vida da Rúbia, que ela seja fortalecida nesta carreira. Pai, eu levanto um clamor pela Miriam Belo, pela Ana, Pai, que eles continuem sendo, que elas continuem sendo propagadoras do céu. Pai, que elas sejam instrumentos para levar pessoas à realidade do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Pai, eu abençoo essa vida que está me assistindo. Eu abençoo as crianças dessa família. Eu abençoo, meu Senhor, esta casa. Eu abençoo essa comunidade. Eu abençoo essa igreja. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa. Interação Gospel. Aleluia!